Olá, meus amigos. Vamos para mais uma aula aqui sobre mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Bem, primeiro, para você entender o que é o mínimo múltiplo comum entre dois números, você tem que entender o que são múltiplos, tá? Então, como que você encontra o múltiplo de um número? Por exemplo, os múltiplos de 2. Você vai buscar lá na tabuada, tá, esses valores. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Certo? 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. E assim por diante. É infinito. Infinitamente os múltiplos. E vamos buscar aí os múltiplos de 3. Vamos lá. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. E infinitamente. Bom, aí eu quero saber quais são os múltiplos que eu posso encontrar comuns entre 2 e 3. Nós podemos observar aqui que encontramos o 6, tá? Até a nossa multiplicação desses números naturais, nós chegamos aqui, ó, ao 12. Mas se eu continuar, eu vou encontrar outros múltiplos, tá? Se eu continuasse aqui, ó, por exemplo, 2 vezes 9, 18. 3 vezes 6, 18. Eu encontraria o 18. Podemos encontrar mais um, que é o 24. Ó. 2 vezes 12, 24. E 3 vezes 8, 24. Então, ó, os múltiplos comuns entre 2 e 3. Nós temos aqui o 6, temos o 12, o 18, o 24. E teríamos outras centenas, milhares, N valores comuns, N múltiplos comuns. Bem, mas qual será o menor múltiplo entre 2 e 3? Ó, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3. Se você observando aqui, qual é o menor? É o número 6. Então, o menor múltiplo comum entre 2 e 3 é o 6. Então, nós fizemos aqui um exemplo básico para você entender como você encontra o mínimo múltiplo comum. Vamos colocar aqui também o 4 nessa tabuada aqui. No caso, né, nesses múltiplos, vamos encontrar os múltiplos de 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. E assim vai, seria infinitamente. Bem, vamos dizer aqui, vamos encontrar o mínimo múltiplo comum entre 2, 3 e 4. Qual seria o mínimo múltiplo comum entre 2, 3 e 4? Analisando aqui, ó, qual o menor múltiplo que multiplica, né? Se você observando nos múltiplos comuns, nos múltiplos de 2, nos múltiplos de 3 e nos múltiplos de 4. Qual o menor múltiplo comum entre 2, 3 e 4? Ora, é o 12, gente, ó. É o menor. Tem outros? Claro que tem. O 24 é um deles, certo? Então, o menor, o mínimo múltiplo comum entre 2, 3 e 4 é o 12. Ok? Essa é uma forma simples de encontrar o mínimo múltiplo comum quando os valores são, vamos dizer assim, menores, pequenos, né? Agora, vamos aqui. Uma outra forma de você encontrar o mínimo múltiplo comum é através da fatoração por números primos, tá? Então, você tem que primeiro entender quais são os números primos e o que é um número primo. Então, você está vendo que você tem que dominar vários conceitos da matemática, conceitos básicos prioritários para você dar andamento nos seus estudos. Os números primos são aqueles números
que eles são divididos somente por ele mesmo e por 1. Eles não têm outros divisores. Então, números primos são aqueles números divididos por ele mesmo e por 1. Um exemplo: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19 e assim vai. Números primos também é infinito. Quando eu quero encontrar o mínimo múltiplo comum entre dois primos, o que eu faço? Eu multiplico um número primo pelo outro. Por exemplo, eu quero encontrar o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3. O que eu vou fazer? Vou multiplicar. 2 vezes 3, 6. Então, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3, como nós vimos aqui, é 6. E se eu quiser encontrar o mínimo múltiplo comum entre 2 e 5? Ora, 2 vezes 5 não é 10? Então, você sempre vai multiplicar. Eu quero encontrar o mínimo múltiplo comum entre 2, 3 e 5. Se eu multiplicar, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Então, o mínimo múltiplo comum entre esses três valores é 30. Se eu quiser encontrar o mínimo múltiplo comum entre, vamos dizer assim, 5 e 7, eu vou multiplicar 5 vezes 7. 5 vezes 7, 35. Essa técnica funciona somente com números primos. Quando eu tenho dois números primos, por exemplo, no denominador de uma fração, eu multiplico um pelo outro, eu vou encontrar o mínimo múltiplo comum entre esses números, certo? Então, quando os denominadores da fração for números primos, você multiplica um pelo outro. Então, essa é uma outra forma de você encontrar, mais fácil, ok? Vamos lá. Vamos trabalhar agora o processo da fatoração. Eu quero encontrar o mínimo múltiplo comum entre 120 e 80, ok? Bem, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a fatoração de 120 e 80 pelos números primos. O primeiro número primo e único número par é o número 2, ok? Então, números primos. De repente, você vai ter uma pergunta na sua prova lá no ensino fundamental, assim, qual é o único número primo par? Número 2. Pelo menos até então não conseguiram descobrir um outro número primo par. E aí eu vou fazer a fatoração, a divisão dos números pelo número 2. Então, 120 dividido por 2, 60. 80 dividido por 2, 40. Agora, ainda dá para dividir por 2? Sempre quando os números forem pares, você vai dividir por 2, ok? Então, vamos repetir aqui o número 2. 60 dividido por 2 é 30. 40 dividido por 2 é 20. Ainda dá para dividir por 2? Sim. Então, vamos dividir por 2 novamente. 30 dividido por 2, 15. 20 dividido por 2, 10. Bom, percebam que eu tenho o número 15 e o número 10. O número 15 é um número ímpar. Eu não consigo dividir por 2. Mas o número 10 eu consigo. Então, vou novamente dividir por 2. E vou repetir o número 15. Ok? E 10 dividido por 2 eu sei que é 5. Você observando aqui, você tem que tomar cuidado, porque 15 você consegue dividir por 3. Então, você vai passar para o próximo número primo, que é o número 3, e não vai dividir por 5 ainda. Ok? Então, 15 dividido por 3, 15 dividido por 3, 5. 5 eu não posso dividir, eu vou repetir. Posso dividir por 3 ainda? Não. Agora, qual é o próximo número primo? O número primo é todo número que ele só pode ser dividido por ele mesmo e por 1. Então, é o número 5, ok? E 5 dividido por 5 é 1. Aqui nós temos os fatores 2, 3 e 5. Bom, vou pegar aqui 2 elevado à quarta potência. Vou trocar a cor aqui para melhorar.
2 elevado à quarta potência, vezes 3, vezes 5. Quanto seria 2 elevado à quarta potência? Vamos lá fazer aqui, só para não confundir a cabeça de vocês. Porque eu tenho 4 fatores aqui, número 2. 1, 2, 3, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, agora 16 vezes 3 vezes 5. Ok? Então, você vai fazendo a multiplicação. Agora, 16 vezes 3, vamos fazer aqui, ó. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Agora, 48 vezes 5. 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 4, 20 e 4, 240. Então, o mínimo múltiplo comum entre 120 e 80 é 240. Perceba como tem valores maiores, pode até fazer a tabuada do mundo para encontrar o mínimo múltiplo comum, mas você fazendo a fatoração você vai encontrar, ó, 240, ok? Vamos encontrar o mínimo múltiplo comum agora entre 14, 45 e 6, ok? Vamos lá. Eu começo sempre pelo menor número primo. E o menor número primo que eu vou utilizar aqui é o único número primo par, que é o número 2. Ok? Então, eu vou fazer a divisão de 14, 45 e 6 pelo número 2. Ok? Vamos lá. 14 dividido por 2, 7. 45 eu não consigo dividir por 2, então eu vou repetir o número 45. 6 eu consigo dividir. 6 dividido por 2, 3. Bom, 45, 7 e 3. O próximo número primo, agora eu não consigo mais dividir por 2, porque aqui eu tenho todos os números ímpares. Então eu vou para o número 3, ó, porque eu estou vendo um 3 aqui, mas o 45 provavelmente eu vou conseguir dividir também. Vamos fazer aqui uma divisão rapidão. 45 dividido por 3, ó. 1 vezes 3, 3. 4 menos 3, 1. Desce o 5. 5 vezes 3, 15, ó. Então, eu vou poder dividir o 45 e o 3 por 3. O 7 eu não tenho como dividir. Eu vou repetir ele. Vamos repetir o número 7. Ok? 45 dividido por 3, 15. E 3 dividido por 3 é 1. Agora, eu consigo ainda dividir por 3? Sim. Eu tenho ali, ó. Eu tenho ali o número 15, que eu tenho que dividir por 3. Ok? Então, eu vou repetir o 3 aqui. O 7 eu não posso dividir, eu vou repetir. O 1 já finalizei. Então, 15 dividido por 3 é 5. Bom, eu não consigo mais dividir por 3. Eu vou passar para o próximo número primo, que é o 5. Ok? E 7 eu não consigo dividir. Repete. 5 dividido por 5 é 1. Vou repetir aqui. O próximo número primo depois do 5 é o número 7. 7 dividido por 7, 1. O que aconteceu aqui? Ó? Agora eu vou multiplicar os fatores. Todos esses fatores primos aqui, vou multiplicá-los para encontrar o nosso mínimo múltiplo comum entre 14, 45 e 6. Vamos fazer aqui. Ó. Eu vou fazer 2 vezes... Ó, 3 vezes 3 aqui é 9, vezes 5, vezes 7. Eu vou fazer, ó, 2 vezes 9, 18. E 18 vezes 5, 90. 90 vezes 7, 630. 9 vezes 7, 63. Ok? Então, o MMC, o mínimo múltiplo comum, entre 14, 45 e 6 é 630. Então, essa é a forma de fatorar os valores, tá?
Eu vou ter que fazer fatoração por números primos para encontrar o mínimo múltiplo comum entre n valores, ok? Vamos aqui mais um exemplo. Encontre o mínimo múltiplo comum entre 20, 30, 48 e 120. Vamos lá. Começo sempre pelo número 2, tá? Que é o menor número primo. Vou colocar até aqui embaixo, ó, números primos. Números primos. Vamos lá. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19 e vai embora, hein, gente? É infinito, ok? Vamos lá. Eu posso dividir por 2, todos os números ali são pares, então eu tenho que começar pelo número 2. 20, aqui, 20 dividido por 2, 10. 30 dividido por 2, 15. 48 dividido por 2, 24. 120 dividido por 2, 60. Eu ainda tenho números pares aqui, ó, 10, 24 e 60. Então, repete o número 2. 10 dividido por 2, 5. 15, eu não tenho uma divisão exata dividindo por 2. Então, eu vou repetir o número 15. 24 dividido por 2, 12. 60 dividido por 2, 30. Metade de 60 é 30. Tá? Continua ainda dividindo por 2, porque nós temos aqui os números 12 e o número 30. Vamos lá. O 5 eu vou repetir, o número 15 eu vou repetir. 12 dividido por 2, 6. 30 dividido por 12. 30 dividido por 2, gente, 2. 30 dividido por 2, 15. Perceba que eu ainda tenho aqui um número, ó, par, o número 6. Ó. Se eu ainda tenho um número par, eu tenho que continuar com o número 2. E os outros números ali, eu vou, como eu não posso dividir, eu vou repetir. Ó. Só vou repetir. E 6 dividido por 2 é 3. Bom, agora acabou por números pares. Próximo número primo, número 3. Tá? Bem fácil. 2, 3, 5 e 7. Ó. Grava. 2, 3, 5 e 7. Ok? 5 dividido por 3 não dá uma divisão exata, você repete. 15 dividido por 3, 5. 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3, 5. Agora não consigo mais dividir por 3. Próximo número primo é o número 5. E acabamos a nossa divisão. Aqui 5 dividido por 5 é 1. 0. E agora eu vou fazer a multiplicação dos fatores primos que eu encontrei aqui, ó. Tá? O que eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3, 4. 2 elevado à quarta potência. Vamos fazer aqui fora. 2 elevado à quarta potência, vezes 3, vezes 5. Ok? Então, eu vou fazer, ó. 2 vezes 2. Vamos aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 8, 16. 16 vezes 3. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 1, 3. E 1, 4. Chegamos a esse valor. 5 vezes 8, 40. Vai 4. 5 vezes 4, 20. E mais 4 dá 240. Então, o MMC entre 20, 30, 48 e 120 é 240, ok? Bom, tá bem explicadinho aqui o mínimo múltiplo comum. Então, você tem que dominar bem a tabuada, tá? Quando os números que você quer encontrar o mínimo múltiplo comum entre números que são primos, é só multiplicar um pelo outro. Quando é 2 e 3, por exemplo, tá? Quando forem valores pequenos, você pode se basear pela tabuada para encontrar o mínimo múltiplo comum ou trabalhar a fatoração, como trabalhamos aqui, ok? Maior divisor comum. Bem, quando nós trabalhamos com mínimo múltiplo comum, estamos trabalhando a multiplicação. Quando estamos trabalhando maior divisor comum, eu quero saber o divisor dos números, então eu vou trabalhar com divisão. Antes de fazer aqui a fatoração de 18 e 60, vamos dar um exemplo.
Vamos encontrar os divisores de 10 e 20. Ok? Só para explicar um pouquinho melhor para vocês. Ó, os divisores de 10. Quais são os números que dividem 10? 1, 2, 5 e 10. Esses são os divisores de 10. Quais são os divisores de 20? O 1, que é um divisor universal, o 2, 3 não é, 4 é, 5 é, depois o 10 e o 20. Você observando os divisores de 10 e 20, qual é o maior divisor entre eles? É o número 10. Eu tenho aqui ó, o número 2, eu tenho o número 5. Ele é o maior? Não, é o menor divisor. O que eu estou procurando é o maior divisor. Então, um exemplo para vocês. Então, o maior divisor entre 10 e 20 é o número 10. Ok? Um exemplo básico aí para vocês começarem a entender, tá? O maior divisor comum. Uma questão bem simples, tá? Eu tenho que encontrar os divisores ou fazer a fatoração. Então, no caso aqui, eu quero saber o maior divisor comum entre 18 e 60. Vou fazer a fatoração para a gente poder encontrar o maior divisor comum entre esses dois valores. E eu vou fazer a fatoração por números primos. O mesmo procedimento que eu uso no mínimo múltiplo comum, só que alguns detalhes que vão dar a diferença do resultado, ok? Vamos lá. Vamos começando aqui. Vamos fazer a fatoração. Começa sempre pelo número 2, se os números forem pares. 18 dividido por 2, 9. 60 dividido por 2, 30. Ainda posso dividir por 2, repete o número 2. O 9 eu vou repetir, que eu não consigo dividir por 2, porque não dá uma divisão exata. 30 dividido por 2 é 15. Bem, qual é o próximo número agora que eu vou dividir? 3. O meu próximo fator é o 3. 9 dividido por 3, 3. E 15 dividido por 3 é 5. Ainda dá para dividir por 3? Sim. 3 dividido por 3, 1. 5 não dá, repete. Aí eu vou passar para o número 5 agora. Repete 1. 5 dividido por 5, 1. Bom, o detalhe agora. Eu vou pegar os fatores que, em comum, dividiram os dois valores. Como assim? Vamos lá. O 2 dividiu 18 e 60? Sim, então eu vou usar ele. Esse 2 eu vou usar. Esse 2 aqui dividiu o 9 e o 30? Não, ele dividiu só o número 30. Então, ele sai fora. Esse 3 aqui dividiu o 9 e o 15? Eu consegui fatorar por 3 o 9 e o 15? Sim. Então, esse cara aqui também eu vou pegar ele. Ó. Então, aqui, eu vou pôr aqui. Ó. Eu tenho o número 2 e eu tenho o número 3. Ok? Agora, esse número 3 dividiu o 5? Não. Ele só dividiu esse aqui, então ele sai fora. E esse 5 também, porque ele dividiu só o número 5, aqui tem o número 1. Agora, para mim encontrar o maior divisor comum entre 18 e 60, eu vou multiplicar os fatores em comum que efetuaram a fatoração dos dois valores ao mesmo tempo, que é 2 e o 3. E 2 vezes 3 é 6. Então, o maior divisor comum entre 18 e 60 é o número 6. Ok, pessoal? Bem simples a explicação. É um exemplo bem simples que vocês podem começar a compreender, ter uma melhor noção sobre o que é maior divisor comum. Vamos lá. Vamos encontrar o maior divisor comum entre 28, 70, 56 e 140. Bom, vamos lá. Começando pelo número 2. Ok? 28 dividido por 2, 14. 70 dividido por 2, 35. 56 dividido por 2, 28. 140 dividido por 2, 70. Ainda posso dividir por 2. Vou repetir o número 2. Ó. 14 dividido por 2, 7. 35 é número ímpar. Vou repetir. 28 dividido por 2, 14. E 70 dividido por 2, 35. Eu ainda tenho um número par aqui. Ó. Então, eu vou repetir o número 2 aqui. Vou fatorar novamente por 2.
Número 7, vou repetir, que não dá uma divisão exata por 2. 35 é número ímpar também. Agora, o 14 dividido por 2 é 7. 35 dividido por 2, não posso dividir, não dá uma divisão exata. Eu vou repetir esse número. Eu posso dividir por 3 aqui? Ó, o número 7 que eu tenho aqui é número primo. Não posso dividir por 3. Então, por 3 eu já vou descartar. Vou passar para o próximo número primo, que é o número 5. Ok? 7 não dá para dividir por 5, vou repetir. 35 dividido por 5, 7. 7 não dá para dividir por 5, repete. 35 dividido por 5 é o número 7. Ó, que legal, sobrou o número 7. O próximo número primo depois do número 5 é o número 7. E 7 dividido por 7 é 1, ó. 1 para todo mundo, ó. E agora eu vou encontrar o fator primo em comum que dividiu todos os valores ao mesmo tempo. O primeiro número 2 aqui, ó, ele dividiu todo mundo ao mesmo tempo. Ó. Todos os números aqui são pares, tranquilão. Nessa segunda linha aqui, ó, ele não dividiu aqui. Então, eu descarto ele. Nessa terceira linha, ele não dividiu o 35 e não dividiu aqui também. Então, descarto ele também. Número 5, não dividiu o número 7. Descarto ele. Agora, o 7 aqui, ó, dividiu todo mundo. Então, eu vou multiplicar esse fator também. Eu vou multiplicar o 7 e o 2, esses fatores primos aqui, ó. 7 vezes 2, que é 14. Então, o maior divisor comum, ó, MDC, entre 28, 70, 56 e 140 é o número 14, ok? Bem, aqui eu coloquei alguns divisores de alguns valores para explicar um pouquinho melhor para vocês, sem fazer a fatoração. Os divisores de 8, ó. 8 dividido por 1, 8. 8 dividido por 2, 4. 8 dividido por 4, 2. 8 dividido por 8, 1. Aí eu tenho 9. Eu tenho 10, 12 e o 15. Eu vou querer encontrar o maior divisor comum, tá? Maior divisor comum entre, vamos dizer aqui, 9 e 12. Quero encontrar o maior divisor comum entre 9 e 12. Eu vou observar os divisores de 9 e de 12. Qual é o maior divisor entre 9 e 12? Bom, os divisores aqui eu tenho 3, ó. O 9, eu tenho 3 aqui também. Depois não tenho mais. O maior divisor comum entre 9 e 12 é o número 3. Então, você pode fazer dessa forma, encontrar os divisores do número e fazer esse trabalho. Os divisores de 10 e 15, ó. Maior divisor comum entre 10 e 15. Vou dar uma olhadinha na tabuada nos divisores de 10, ó. Os divisores de 15. Qual é o maior divisor entre eles? Número 5. Então, percebam que é bem simples se você for trabalhar nesse método. Eu vou querer procurar aqui, eu vou querer encontrar os divisores entre, vamos dizer aí, 12 e 8. Quais são os divisores de 12 e 8? O maior divisor é o número 2. Tranquilo? Eu olho aqui, ó, o maior divisor, quem está nos dois, ó. Aí você tem que sempre observar os divisores e não confundir, gente. Tomar cuidado, ok? Tomar cuidado, observar certinho para não se confundir. Se eu quisesse encontrar aqui os divisores entre 10 e 8, 2. Entre 10 e 12, número 2. Ok? Então tem que sempre você ter essa habilidade de observar e buscar o maior divisor entre eles. Maior divisor entre 9 e 15, número 3. Ok?
Bem simples, tá, gente? Aqui eu coloquei só os divisores. Por que esses números são divisores de 15? Ora, 15 dividido por 1 é 15. Vamos lá. 15 dividido por 3, ó. 15 dividido por 3 é 5. 15 dividido por 5 é 3. E 15 dividido por 15 é 1. Então, desta forma que você vai encontrar os divisores. Beleza? Então, um exercício aqui, ó. Numa linha de produção, certo tipo de manutenção é feita na máquina A cada 3 dias. Então, vamos lá. A máquina A tem manutenção a cada 3 dias. Na máquina B, a manutenção é a cada 4 dias. E na máquina C, a manutenção é a cada 6 dias. Se no dia 2 de dezembro foi feita a manutenção nas 3 máquinas, após quantos dias receberão manutenção no mesmo dia? Ó, elas não são feitas a manutenção no mesmo dia, mas ocorre algumas vezes, né, de coincidir. A máquina A a cada 3 dias é feita manutenção, a máquina B a cada 4 dias e na máquina C a cada 6 dias. Coincidiu que no dia 2 de dezembro, ó, 2 de dezembro, foi feita a manutenção nas 3 máquinas ao mesmo tempo. Agora, após quantos dias as máquinas receberão manutenção no mesmo dia? No mesmo dia. Então, você vai ter que encontrar aqui o mínimo múltiplo comum para você saber quando vai ser feito a manutenção nas 3 ao mesmo tempo. E é bem simples, você vai encontrar um mínimo múltiplo comum entre 3, 4 e 6. Vamos fazer aqui. Vamos começando por 2, o 3 eu não consigo dividir por 2, 4 dividido por 2, 2, 6 dividido por 2, 3, ainda consigo dividir por 2, ó. Repete o 3, 2 dividido por 2, 1, 3 vou repetir, ok? Bem, vamos lá. Próximo número primo é 3, 3 dividido por 3, 1, 1 repete, 3 dividido por 3, 1. Agora eu multiplico esses três valores, ó. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, a próxima manutenção nas 3 máquinas ao mesmo tempo será daqui 12 dias. Se eu estou no dia 2, a próxima manutenção vai ser no dia 14 de dezembro. Ok? O mínimo múltiplo comum entre 3, 4 e 6 é 12. Beleza? Vamos a um exercício prático aqui, aplicando a matemática, uma questão do Detran. Uma coleção de miniaturas de brinquedos é formada por 328 carrinhos, 256 motos e 192 caminhões. Os brinquedos serão organizados em grupos com a mesma quantidade, de modo que cada grupo seja formado pelo mesmo tipo de miniatura. Desejando-se que cada grupo tenha o maior número possível de miniaturas, então o número de brinquedos em cada grupo e a quantidade de grupos formados com motos são. Bom, primeiramente aqui, ó, eu preciso saber, ó, o que ele quer saber aqui. Desejando-se que cada grupo tenha o maior número possível de miniaturas. E ele quer saber qual o número de brinquedos em cada grupo e a quantidade de grupos formados com motos. Então, eu vou formar aqui, desejando que cada grupo tenha o maior número possível de miniaturas. Tá? Então, ó, os brinquedos serão organizados em grupos com a mesma quantidade, de modo que cada grupo seja formado pelo mesmo tipo de miniatura. Nesse caso, tá, eu tenho que fazer uma divisão para encontrar aqui os valores. E o que eu tenho que fazer? Encontrar o maior divisor comum entre esses valores. 328 carrinhos, 256 motos e 192 caminhões. O maior divisor comum entre eles é o número 8. Bom, qual a quantidade de carrinhos que eu tenho? A quantidade total de carrinhos, vamos colocar aqui. A quantidade total de carrinhos é 328. Eu vou fazer uma divisão por 8 aqui, porque o maior divisor entre eles é 8. 328 dividido por 8, o resultado é 41. Consequentemente, eu terei 41 grupos com 8 carrinhos.
Tranquilo? Então, esse exercício, para você matar a charada aqui, você tem que encontrar o maior divisor comum entre os valores. Encontrou o maior divisor comum, você resolve o exercício. Quantas motos? Vamos deixar a moto por último. Vamos nos caminhões lá, que é o terceiro. Quantidade de caminhões, 192. 192 dividido por 8, 24. Então, eu terei 24 grupos com 8 caminhões. E agora, motos. Deixa eu melhorar aqui. Caminhões aqui. Motos. Total de motos que eu tenho é 256 motos. 256 motos dividido por 8. Eu vou encontrar aqui 32, tá? 32 grupos com 8 motos. De acordo com a pergunta do exercício, cada grupo terá 8 brinquedos, né? E a questão aqui, o grupo formados com motos, eu terei 32 grupos formados com motos. Bem tranquilo, né? Uma coisa, tá, gente? Não confundir maior divisor comum com menor divisor comum. Tá? Mínimo múltiplo comum, você tem que multiplicar os fatores. No maior divisor comum, você vai multiplicar os fatores que dividiram os valores ao mesmo tempo. Tranquilo? Mais um detalhe que você também não pode esquecer. Quando o maior divisor comum de dois números é igual a 1, dizemos que eles são primos entre si. Os números não precisam ser primos, mas se dois números, tá? O maior divisor entre dois números for igual a 1, eles são primos entre si. Exemplo, 4 e 9 são primos, porque o maior divisor comum entre eles é 1. O 4 e o 9 não são números primos, mas nesse caso eles são primos entre si. 8 e 15, o maior divisor comum é 1. Também, tá? São primos entre si. O maior divisor comum entre eles é 1. 7 e 5 também são primos entre si. 18 e 7, 15 e 13, porque o maior divisor comum entre eles é igual a 1. Ok? Obrigado aí quem acompanhou o vídeo até agora. Quem gostou, dá um joinha, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.